Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Aqui eu já pintei a borboleta, pintei ela em vermelho, fiz o vídeo, mas aí eu coloquei mais umas pintinhas brancas. Aqui a flor também tá no outro vídeo, já postei lá. E agora eu vou fazer o beija-flor, que é o final da nossa pintura, certo? Eu tava querendo fazer esse daqui, mas eu vou dar uma mudada nas cores, que é a minha referência, mas só de posição, porque as cores mesmo eu vou mudar. Vou colocar aqui magenta, vinho e o palha ou marfim, tá bom? Siena natural, amarelo, canário. E vamos lá, fazer nosso vídeo. Uma dica que eu dou, a tinta, quando ela tá meio dura, meio assim, grossa, eu tava usando diluente. Mas esses dias me faltou, aí eu vi um vídeo que a moça colocava soro fisiológico. Aí eu tô colocando e tá dando muito certo. Eu não coloco direto na tinta, porque pode ser que estrague, né? Não sei, porque ela é a base de água. E soro é água, né? Então eu coloco no pratinho um pouquinho de soro e vou molhando com o pincel e na tinta. Aqui a gente vai começar com sépia ou preto, tanto faz. Ou pode ser misturadinho. Pega um pincel bem fininho e coloca ali no bico e vai puxando pra dentro assim. Passa por baixo do olho e vai esparramando bem. Não precisa ser muita tinta não, bem pouquinho. Já passa por baixo, faz a base do olho e pega em seguida o palha e passa por cima, ou areia. Se você não tiver o palha nem o areia, você pode colocar branco com um pinguinho de amarelo ouro, que vai dar certinho. Aqui eu pego o púrpura, bem pouquinho tinta no pincel e passo lá, fazendo o contorninho da cabeça e vou puxando para baixo. Pode ser o magenta também. Pode ser púrpura ou magenta. Aí vou misturando no palha, que vai clareando a cor, vou descendo a pintura para baixo. Não use muita tinta, use bem pouquinho e deixe o meio, sempre preservando a área do olho, para não ficar escura, porque a gente vai pintar ele de preto, né? Depois vai ficar legal. Aqui você vem esfregando o pincel assim, ó, devagarzinho, não se alongue muito, só ali naquela partezinha do papo do bichinho. Esparrama bem, faz a tinta entrar bem na trama do pincel, do pano, aliás, trama do pincel, gente. Aí você lava o pincel, pega mais tinta e passa ali, ó, na divisória e vai esparramar e esfumaçar bem. Fazer um degradê ali em volta. Para não ficar muito separado, você põe mais tinta e esparrama bem. Faz unificar aquelas duas cores ali. Eu uso esse pincel de cerdas moles, mas é um bem curtinho. Não coloco muito. Se precisar, você reforça. Não precisa pôr força, é só esparramar bem, ok? Aqui tá quase que pronto. Aqui eu faço a outra etapa. Aqui também, se você não tiver, você pode pôr o branco. Só que daí você põe bem menos. Aqui eu tô usando marfim. Mas pode pôr o branco também. Esparrama bem essa parte. E é legal pintar passarinho colorido assim, porque os beija-flor são coloridos, né?
Tem uns que são todo escuro, mas tem outros que são clarinho. Aqui eu tô com amarelo canário. Eu vou fazer uma sombra aqui. Eu vou esparramando para baixo, encontrando as duas tintas. E esse tecido é para guardanapo. O outro vídeo eu fiz no Popeline, que ele é bem mais fininho, então não precisa esfregar tanto. A tinta vai rápido. O tecido é fino, né? Então não é necessário muita tinta. Esparramou bem, você lava o pincel. E aqui a gente vai colocar outra tinta. Siena natural. Você põe ali na beiradinha e vai esfumaçando para cima e para baixo, para unificar as duas cores. E assim vai ficando o nosso... Aqui essa parte aqui é umas peninhas brancas, então eu vou colocar a cor clara. Que ele vai os pezinhos, né? Desce um pouquinho, sem pressa. Parece que não vai dar certo, que vai ficar feio, mas depois vocês vão ver o resultado. Que nem a professora fala, confia no processo. Aqui você desce um pouquinho mais. Pode ver que o siena, ó, ele entrou no amarelo e já foi pra cima do mais claro. No caso, se você for usar branco ou palha. Aqui é o magenta. Ali eu falei púrpura, não é, gente, é magenta. Eu errei feio ali em cima. Na cabeça dele é magenta. Mas agora eu conserto. Aqui você vai fazer a cauda dele. É cauda? Não, é. As penas assim, você faz lá embaixo um pouquinho. Vem com um pouquinho de amarelo ali, unifica também. E vai ficar uma cor bonita, porque mistura. Aí você sobe com a sujeirinha lá pra cima, só pra dar aquele arzinho só, não ficar marcado. Vamos continuar, porque a flor já tá bem viva, né? Uma cor forte, o vermelho. Agora vamos pegar uma outra tinta, que é o verde pistache. Bem pouquinha tinta. Aqui faltou um pouquinho, vou pôr mais. Aonde tiver faltando tinta, vocês colocam, tá, gente? Não tenha medo de pôr tinta, não. Que eu olhei a referência, aqui tem um pouquinho também de amarelo. Já vou aproveitando o pincel que tá sujo. Vamos fazer aqui. Siena natural na divisória aqui da asinha. É que eu tava pintando sem olhar a referência, sabe? Agora que eu vi, tem uma cor mais escura ali. Sempre você acompanha um risco. Onde tiver um risco, você coloca lá. Aqui tem umas peninhas menores. Então, eu tô escurecendo ali e colocando amarelo para ficar uma cor mais escura. Porque a hora que vir com a outra cor, já vai dar uma diferença bem grande. E às vezes eu tô pintando assim, eu mudo a cor. Eu falo que vou fazer com uma cor, depois na hora eu faço com a outra.
Aqui eu coloquei um pouquinho de vinho para dar uma escurecida. Que só se... Aí, ó, você vai contornando as peninhas, fazendo elas mais escuras. Foi com o vinho mesmo que eu coloquei. É porque eu gravei esse vídeo e tinha muito barulho no dia. Aí eu deixei para fazer a narração depois. Aí você sabe que perde um pouco, né? Fazer a gravação falando junto é uma coisa, quando você vai fazer a narração é outra. Você passa desapercebido. Aqui você esparrama bem, unifica bem ali. Aí você vem com verde pistache, passa na pontinha em cima do amarelo e puxa para trás. Pintei uma flor dessa cor, nossa, vinho, verde pistache e amarelo, ficou muito bonito. Aí você vai levando para cima ali, principalmente nas divisórias das peninhas. Dá uma cor meio que metálica, sei lá, fica bem diferente. Vamos continuando. Aqui nessa hora acho que chegou alguém, né? Daí eu parei um pouquinho. Aí vem com o palha, cor clara. Dá uma preenchida ali, ó. Porque geralmente os passarinhos são coloridos, mas não tem como você fazer o realismo, eu acho. Pelo menos eu não consigo fazer o realismo de um beija-flor. Porque é muitas cores, às vezes você nem identifica. Tão lindo que é, bem diferente. E aqui você pode ir até lá na ponta, com essa cor clara. Sempre se atentando a não perder o risco. Porque às vezes tem cores que apaga, né, o risco. Mas o meu aqui deu uma apagadinha só na ponta ali, depois dá pra ver direitinho. Esparrama bem. Depois a gente vai fazer a divisória dessas peninhas. Vamos lá. Que eu venho de um lado só do pincel com o vinho. Ou sépia. Levo até lá na ponta. Passo no dedo assim que é mais fácil do que o pratinho. Olha lá, só nas divisórias, fazendo a separação das penas. E aqui eu já adianto para vocês que vai cortar o vídeo, mas não é muito mais que isso não. Aqui é fazer os pezinhos, o contorno e os olhos. Tem outro vídeo fazendo isso, é porque o meu celular parou, sabe? Que vai dar 14 minutos e 19. Então o vídeo vai fechar, mas eu vou colocar outra parte em seguida. Aqui eu já voltei com o vídeo pronto já. Vou dar continuidade aqui, eu terminei o passarinho, só coloquei um pouquinho mais de verde pistache para dar uma sombra lá. Fiz os pezinhos e o olho com a cor preta. O olho nada mais é do que fazer uma bolinha com a sombra embaixo e um pinguinho branco para dar área de luz, tá bom? Aqui eu passei um pouquinho mais de sépia, dei uma reforçadinha. Aqui, ó, para escurecer um pouquinho mais. O púrpura também dá para fazer. Fiz umas peninhas brancas aqui. Então é isso, gente. Aqui eu não gravei, então ficou complicado para mim passar para vocês, mas é isso.
Aqui eu coloquei um pouquinho mais de sépia, porque o vinho estava muito claro. Aí eu coloquei, escureci mais um pouco, fiz com o branco. Assim, ó, bem na pontinha do pincel, de um lado só. Fui fazendo apertãozinho, assim, sabe? Você pega um pouquinho de tinta na pontinha do pincel e vai apertando. Aí vai fazendo uns detalhes. Aqui eu fui dando batidinhas com o branco e o magenta. Assim, ó. Vai fazendo os risquinhos. Com vinho, com magenta. Vai dando apertãozinho, sabe? Fazendo aqueles detalhezinhos das peninhas. Mas bem pouquinha tinta mesmo. Por cima. E de preferência, faça com ele seco. Que aparece mais, porque daí não entra na outra tinta, vai ficar meio sobreposto. E ali eu unifiquei a parte do olho, põe um pouquinho mais de magenta ali em volta, deixando uma partinha branca para poder dar a luz. Coloquei um pouquinho de púrpura aqui, ó, escureci mais. E fui fazendo assim, gente. Me perdoe por não ter saído o acabamento, mas aqui vocês são craque, vocês vão entender. Em volta, fiz uma bolinha com preto e sépia. Primeiro fiz com sépia, depois eu fiz uma bolinha por dentro em preto. E de um lado passei branco, do outro lado preto. Aqui eu coloquei igual eu fiz o miolinho ali, ó. Faz claro embaixo, escuro em cima. E ali no olhinho eu fiz ao contrário. Fiz escuro em cima e mais clarinho embaixo. Aí depois eu contornei com o branco pra dar a bolinha, né, do olho no caso. E reforcei o bico por cima da flor com o preto. Aí você pode esticar o bico dele até a hora que quiser, porque, né, beija-flor tem um bico grande. Tem uns que tem um bico até mais ou menos, mas tem uns que tem um bico enorme. E aqui eu vou pegar um pincelzão grande. E vou fazer o chão aqui. Não apareceu no vídeo, mas é o chão que eu tô fazendo, tá? Na foto de capa vai aparecer bem, só com uma cor escura. Ou pode ser o cepo verde, oliva, tanto faz. Pra não ficar a flor voando, né? Porque não tem como. Aí eu fiz o chão, uma cor só, diluidinha a tinta no soro. Mas bem pouquinho, uma gotinha só. Você pode colocar num dosador. Esses vidrinhos de tipo de pirona, eu uso desse. Você lava bem, põe o soro lá dentro e quando você for pingar, pinga uma gotinha só para molhar o pincel mesmo. Para correr melhor as cerdas do pincel no tecido. Esse aqui é dos desenhos do projeto Pássaros e Flores. Essa semana que vem eu vou estar fazendo uma aula ao vivo com vocês. E vou estar apresentando outros pássaros de beija-flor também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Tá tudo certinho aqui. A flor ficou legal. A borboleta tá no outro vídeo. A flor tá no outro vídeo. Eu fiz em 3 partes porque para não sobrecarregar muito o vídeo, porque nem sobe, né? Mais de 1 hora assim fica bem complicado. Fica o dia inteiro para subir. Aí eu fiz por partes que pra mim também é mais fácil, porque eu pinto por etapas também. Eu deixo secar, depois eu volto, pinto de novo. Mas eu prometo que eu vou melhorar mais os meus vídeos pra vocês terem um conteúdo de mais qualidade aí. Mas é de coração que eu tô fazendo e é gratuito. E nessa próxima semana teremos a aula ao vivo do pássaro e da borboleta. E eu acredito que vocês vão gostar. E já se inscreva no canal, já dê a sua curtida aí que vale muito a pena, viu? E toda semana, com certeza, teremos conteúdos gratuitos aqui para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.